Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, e ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa. E ele ficou, what the fuck's going on? Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, aí eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy e ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa assim, na minha foto, aqui, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Ok, meu Deus. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá. E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na mesa com a minha foto, assim, ó. E ele ficou, what the fuck's going on? Olha meu violão. Aí eu chutei um copo, eu tava com uma bota de cowboy, ficou preso um negócio, meu. E ele, ai, daquele jeito. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara, porque eu nunca vi isso. Essa foi a melhor entrevista. Fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi, chutei todos os copos lá.
E aí eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, uma vez eu fui no